O remake de Pantanal na Globo chega ao fim nessa semana, então chegou a hora, hein? Chegou a hora de fazer aquele vídeo que você tanto gosta, que você já vinha pedindo desde lá no início. Não esperei até a reta final para a gente bater o martelo definitivo, para reunir aí quais as semelhanças e diferenças entre o Pantanal de 1990 e o remake agora de 2022. A primeira coisa que tem que ficar claro antes da gente conversar aí sobre Pantanal, sobre esse remake, é que a novela, desde lá atrás, quando ela ainda era uma proposta para ser feita, né? Tudo foi pensado como uma homenagem ao Benedito Rui Barbosa. E não só a ele, mas também como todas as obras que ele fez como autor de novelas. Isso está muito presente nessa versão de Pantanal de 2022, tá? Tanto do Mezenga, lá na Blusa do Tadeu, como no resgate de algumas músicas, né, que a gente já tinha ouvido em outras trilhas de novela dele, até a escolha de atores, né, que fizeram parte da primeira novela, ou no caso da Missata, né, que além de estalar de novo, também tem o filho dele interpretando o personagem que foi dele lá atrás. Então, tudo é uma grande homenagem, não só ao autor, mas também à novela, tá? É bem natural para quem gosta de acompanhar os trabalhos do Benedito Rui Barbosa, principalmente os remakes das obras dele, né, é que o texto seja muito bem respeitado. Então, em Pantanal acabou não sendo diferente. Onde até, né, que poderia ter havido algumas mudanças importantes, necessárias até, não teve, porque uma coisa é a gente fazer um remake de novela de época, né, tanto Cabocla quanto Sem a Moça, né, que são remakes renomadíssimos, né, que você pode ter 1, 2, 3 mil versões dessa novela, pode alterar ou não o texto, que não vai fazer tanta diferença, já que essas novelas elas estão presas ao tempo que elas representam. Agora, Pantanal tem muita coisa que ficou datada, né? Muitas características típicas da época que ela foi exibida. Então, né, em vez de fazer uma adaptação para a nossa realidade hoje, né, acabou sendo muito preservado valores daquela época de 1990, um tanto antes também, tá? Que a gente vê na televisão atualmente torna-se um tanto ultrapassado. Mas, enfim, a gente percebeu, né, que há muito mais semelhanças entre as duas novelas do que diferenças. Então a gente vai focar aqui mais no que foi diferente, ok? Começando pela abertura, né? Se a gente for falar de abertura de Pantanal, a gente obviamente vai lembrar daquela de 1990, que ela é bem icônica, né? Chegou até a ser premiada, então ela é tão bem lembrada, né, pelo público, que chega a ser até uma grande responsabilidade para a Globo. Deve ter sido um suor frio, né, para tentar produzir a sua própria versão da abertura. O tema, né, de abertura permanece o mesmo, né, só muda ali o intérprete da canção, tá? Enquanto lá atrás a gente tem uma alta exploração da nudez, né, que é algo bem característico da Manchete, né, que foi bem característico da Manchete lá nos anos 90, tá? E ressalta, né, os elementos tradicionais da novela, as entidades da novela, né, como a onça e a sucuri. Então a gente já esperava algo assim para a versão da Globo, né? Até o SBT, que criou também a própria abertura quando eles reprisaram a novela de 90, né? Então tá lá esses mesmos elementos. Mas aqui não, já na nova versão a gente tem mais a exploração dos biomas, das paisagens do Pantanal, do que os elementos característicos do enredo, né? Afinal de contas, a preservação do Pantanal seria um dos temas abordados nessa versão. Se a gente pudesse definir uma cor para a novela Pantanal, certamente seria o verde. Isso devido às florestas e às paisagens que haviam por lá em 1990, que eram altamente explorados dentro da novela, né? Vários takes ali mostrando rios, florestas, animais, né? Aliás, a proposta do Benedito era justamente levar o público a conhecer o lugar, né? Que era até então desconhecido pelo telespectador, e provocar esse encantamento mesmo, tá?
E a gente enche os olhos quando a gente assiste a primeira versão de Pantanal, né? O canto do Tuiuiu dá aquela tranquilidade imensa, né? Do somado a trilha sonora criada pelo Marcos Viana, que dá aquele clima de paz. Já em 2022, né, o Pantanal já vinha passado por diversas queimadas, né, a pecuária já tinha dominado ali todo o cenário, né, que era até quase imaculado há 32 anos atrás. E por isso mesmo, né, nós temos aí um outro tom de cor para a novela, né, um ar mais alaranjado, a paisagem da nova versão, né, que mesmo estando mais carente de elementos naturais, a direção de imagem da novela não deixou de encantar com takes lindíssimos do Pantanal, né? Inclusive a tecnologia ajudou bem mais dessa vez. Porém, a proposta de 2022 não é encantar, né, e nem deixar o pessoal maravilhado, né, encantado com aquilo e relaxar vendo a novela. O propósito mesmo era tocar na ferida e falar sobre temas importantes, né, como a preservação do meio ambiente e de um agro mais sustentável. Falando em temas importantes, né? Uma das preocupações de Bruno Luperi era trazer para a nova versão da novela, né, discussões sobre temas sociais, que fazem parte da nossa realidade hoje, em contraponto ao que está no texto original do Benedito. Então, né, não faltam cenas falando, né, sobre LGBTfobia, sobre racismo, sobre machismo, a imagem irreal, né, que os influencers passam nas redes sociais, né, de uma vida perfeita que não existe. Há também uma inclusão maior, né, de atores negros na novela, que na primeira versão não tinha, né, todo mundo era branco. E isso é tão bem explorado, né, que chega até a ser chato muitas vezes, né, porque muitas dessas discussões são postas de maneira solta, às vezes até com um texto meio trabalhado no Wikipedia. Inclusive eu tinha chegado a comentar com vocês, né, na última live que a gente falou, quando a novela chegou ao capítulo 100, eu vou deixar aqui no card para você assistir, tá? E a gente discute muito, né? Eu e vocês, inscritos que tiveram lá comigo nessa discussão, a gente falou muito sobre isso, né? Que algumas cenas são chatas demais, né? São cansativas demais por conta dessas discussões todas que são feitas, né? E muitas vezes na abordagem errada, né? Uma das principais características da primeira versão de Pantanal, né, foi um verdadeiro chamariz, inclusive, da audiência daquela época, tipo, né, do final dos anos 80, início dos anos 90, com certeza foi a nudez explícita nas cenas. E isso até chegou a ser questionado, né, se Pantanal ganharia ou não um remake por conta dessa alta dosagem de nudez que tinha naquela época, né? Óbvio que o politicamente correto de 2022 não permitiria isso. Então a nudez, principalmente ali nos primeiros capítulos, né, da versão global da novela, é mais sutil, é mais cuidadosa, quase paisagístico. Agora vamos falar um pouco sobre alguns personagens, né? Obviamente que não vai dar pra gente falar de todos aqui, mas eu vou destacar aqui alguns pontos principais, tá? Enquanto a Juma lá de Alanis Guile, né, traz uma grande semelhança com a Juma da Cristiane Oliveira, né, apesar de a Juma da Alanis ser um pouco mais infantilizada, o jovem da segunda versão, né, traz muito pouco do que foi visto lá em 1990, né? Inclusive o crítico de novelas, né, o Nilson Xavier, ele tem um comentário interessante que eu até concordo, né? Ele diz, né, que o jovem, né, de 2022 traz muitas das características do jovem atual, né, que é politicamente correto, um jovem mais triste, com poucas perspectivas, né, devido a todas essas crises que assolou a nossa vida, né, ultimamente, a pandemia, a crise econômica. E o jovem de 1990, né, era um jovem cheio de esperança. Nós tínhamos um
país que estava saindo da ditadura militar, né, cheio de possibilidades, pronto para mudanças, né, e o jovem de 1990 reflete muito isso, né, era livre, era mais comprometido e chegava até a ser debochado. Eu confesso que eu prefiro mais essa versão do jovem, né, eu gostava muito do personagem lá na versão original, mais do que agora. É um dos personagens que eu não consegui aceitar muito, hoje já tá mais calmo, mas no início eu não gostava muito do Jesuíta Barbosa, apesar da química que ele tem com a Alanis lá no papel de Jovem, não. Ei, patrãozinho, ponta de picanha especial aqui pra você. Eu prefiro num prato, pode ser? Pode ser num prato, pai? Fala com a Filó. Sim, senhor. Mas você pode ir lasqueando, meu filho? Eu prefiro comer num prato, uma questão de gosto. Claro. Eu perco o apetite quando vejo tanta carne na minha frente. Nós aqui já gosta de sentir a fartura. Vai, Jô, vê se assim tá bom, filho. Ô, filho, tá ótimo. Muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Vou sentar ali, pai. Tá? Vai lá. Dá licença. Eu agradeço o gesto, Tibério. Agradeço muito. Mas eu não como carne mesmo, assim, uma questão de princípios. E que princípio é esse? Não é nada contra o senhor, não. Nada contra a pecuária. É só que eu não me sinto confortável contribuindo com algumas situações, assim. Contribuindo com algum... Que tá falando de quê, filho? Não sei, maus tratos animais, por exemplo. Falando de Guta, né? Porque Guta apareceu muito nessa versão de 2022, né? Em contraponto à Guta lá de 1990, né? Que era mais sexualmente livre, não parecia muito se importar com tabus, né? Dessa vez ela sofreu uma repaginada. Nessa nova versão, né, o Bruno Luperi, ele quis dar mais funções à personagem do que ficar apenas namorando com boa parte do núcleo masculino da novela. Além de Guta Regatinha, né, o apelido que ela ganhou lá no Twitter, ela recebeu também outro, né, que é Guta Militante. Isso porque a personagem ela estava sempre pronta para discutir sobre qualquer coisa, a qualquer hora, mesmo não estando na posição de fazer isso. É o politicamente correto que chama, né, amores? O Zé Leôncio de Cláudio Marzo era mais distante, mais sombrio e dava aquela impressão de ser mais bruto, né? Eu não sei se era uma característica do Cláudio Marzo, mas todo personagem dele eu acho ele meio brutão. Já a versão de Marcos Palmeira, né, traz um lado mais humano pro Zé Leôncio, né? Mais leve, mais acolhedor, né? By Pensão Leôncio e companhia. E, né, apesar de trazer também, né, o lado mais broco que ele tinha na versão original, típico lá do personagem mesmo, nós conseguimos ver um pouco do Tadeu, né, lá de 1990, representado no Zé Leôncio de Marcos Palmeira, né, a gente até dá uma certa nostalgia, né, vendo ali ele no largamão, né, de vez em quando, dando aí umas dicas para o José Loreto, né, que faz o papel do Tadeu atualmente. Você passar daquela porta. Se você se casar com essa menina, Tadeu, você não me volta mais aqui. E nem precisa mais me chamar de pai. E nem deve esperar mais nada de mim na sua vida. Vou sentir muito. Eu não tô querendo isso não, Tadeu. Você é meu filho tanto quanto Joventino, tanto quanto você é louca. Eu tô falando do teu próprio bem. Eu sei o que é bom pra mim. Já é coisa resolvida, eu gosto da Guta. Então vai embora e não volta mais aqui. Não podemos deixar de falar do vilão Tenório, né? Que traz muitas diferenças da versão original. A versão do Antônio Petrin, né, era um típico vilão, raivoso, bruto, obscuro. Já o personagem da versão global, ele traz uma característica típica do seu intérprete atual, né, o Murilo Benício, que é a ironia, que é o lado cômico, né? E nós vemos agora um Tenório muito mais debochado, corrupto, né, como muitos de nossos vilões da vida real, e até dissimulado na hora de fazer as suas maldades.
Também temos grandes destaques aqui também, né? A Bruaca, que apesar de trazer muito da proposta original, ela também cresceu muito aqui nessa versão de 2022, todo mundo torcendo demais por ela, uma atuação excelente. Enfim, o Luperi, ele deixa tudo muito explicadinho para o público, né? Principalmente lá nas cenas iniciais. Porque o Benedito Rui Barbosa trazia as coisas muito subtendido e os temas passavam muito rápido dentro da novela. E o Bruno Luperi não, ele fez questão de explicar tudo para que o público entendesse exatamente o que estava acontecendo. O que tem tá aqui. Você se serve. Ah, bom. Puta, serve teu pai. Serve teu pai, por favor. O que sua mãe fez? Água fervendo. Ô Maria! O que é que a gente vai ter de almoço, hein? Gostoso. Ah, o que tem? O que tem para almoço tá aqui. Levanta, serve. Olha ele. Ai, graças a Deus. Vê lá, filha, vê o que a gente vai ter pra almoçar, né? Tá bom, pai. Água fervendo. Oi, pessoal! Hoje, né, no dia que tá saindo esse vídeo, também vai sair aí o último capítulo do remake de Pantanal. Então eu te convido a me seguir lá no Instagram, tá? @IsabeleSoares23, que eu vou estar nos stories fazendo os comentários sobre o último capítulo e também sobre a minha opinião geral, né, do remake. Então eu te convido pra gente fazer aí os nossos comentários, participar desse último capítulo, certo? Fazer o nosso bate-papo por lá, tá bom? Então eu te aguardo já a partir de 9 horas da noite, estarei já conversando com vocês, tá? Não me deixa de seguir lá no Instagram, certo? E também, né, de se inscrever no canal, fazer tudo aquilo que eu te peço sempre, né? Compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E dar o seu like gostoso. Grande beijo, até a próxima, te vejo no Instagram, hein?